Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa sala de treinamento de sábado. Hoje são 11 de outubro de 2025 e nós vamos falar sobre algo bem específico e muito importante, porque nós temos um prazo a cumprir, que é o quê, Daniel? Seja muito bem-vindo também à nossa sala e nosso treinamento. O que aqui a gente vai falar um pouco hoje na prática? Jennifer, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Bom dia, Brasil. Bom dia a você que está nos vendo pelo nosso canal oficial do YouTube. Hoje é um tema importante e muito particular, tá? Nós tivemos agora, dia 26 de setembro de 2025, uma conferência a portas fechadas com aqueles que são detentores de títulos, que compraram ECNs ao longo dessa jornada. E hoje nós vamos aqui, juntamente com a Jennifer, dar um overview, né? Tirar essas dúvidas, te ajudar, porque às vezes as pessoas têm medo de apertar botão, né? E eu não tenho medo de apertar botão. Eu sou um cara que vou para cima e faço. Como fazer essa conversão da RSL Coin? Lembrando, meus amigos, tá, Jennifer? Não é obrigatório fazer essa conversão. Para aquelas pessoas que queiram optar por papéis, que são as ações convencionais, tá tudo certo, tá tudo bem. Você falou sobre prazo e o prazo é até 31 de outubro de 2025. Então, o próprio presidente, na sua conferência, ele disse: meus amigos, façam rápido, façam com urgência, porque nós temos toda a urgência, não dá mais para esperar. É isso. Exatamente. Nosso presidente falou isso, que exatamente, Rani, é que nós precisamos correr quanto antes, porque a gente está no limite do limite em relação. E a gente precisa aproveitar a questão da oportunidade. Por isso, esse treinamento bem prático, bem específico, para deixar você tranquilo para apertar botão, tá? Então, aperte esse botão, resolva isso. Lembrando que o Rania falou a escolha se você vai querer trocar pelas moedas ou continuar convencional, mas o importante de tudo isso é que você faça o que precisa ser feito. Não deixe para esperar o que vai acontecer após isso, porque tenho certeza que não vai ser coisa muito legal. Então, você que tem todas os ECNs, então, ou escolha uma das duas opções que a gente vai mostrar aqui exatamente para vocês e tome e coloca essa documentação. Agora não tem mais aquela questão só de passaporte, né, Ranier? Hoje a gente pode fazer com as documentações e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui com vocês, comprovante de residência e a taxa de 5 góis aí, finalizar esse processo quanto antes. Não deixe para a última hora, não deixe para o dia 31 de outubro, por favor. E é isso que nós estamos em relação logo dia 11 de outubro, fazendo esse treinamento para justamente te auxiliar e te ajudar. E esses slides aqui é todo um passo a passo que vai estar disponível para você olhando e fazendo, tem um trabalhinho, então aproveite tudo isso. E tudo começa, ó, tudo começa pela nossa, olha aí como tá bem, gente, mastigadinho, tudo começa pela nossa plataforma da nossa GigHost, onde você vai acessar o login e a senha, tá? Acessou o login e senha, colocou aí, você vai abrir essa tela principal. Anote aí. A tela principal, logo no início, ele já mostra aqui, ó, no layout, logo já mostra logo a questão da moeda dessa conversão, já entra lá no fractal. Você pode acessar por aí ou pelo fractal lá embaixo em relação, mas por aqui é bem mais prático e você vai abrir automaticamente, ó, para essa página aqui do fractal, tá? E essa página aqui, onde aqui tá a informação tá em inglês, mas você pode traduzir em relação e está falando sobre a questão do processo em relação de conversão dos nossos ECNs em ações. E aí você prossegue, ó, aqui é prosseguir, você vai prosseguir e vai para onde, Jennifer? Vai você que está acessando pela primeira vez, se é a primeira vez que você está acessando, você vai criar um login e senha, tá? Colocar o e-mail, você vai colocar o seu sobrenome, um login e uma senha que você vai criar. Sugestões que eu falo para você não se perder, coloque, né, o login e senha da Global ou um login e senha em relação que você já tenha fácil acesso, tá? Então, escreva no papel, anote em relação, porque isso é muito importante, porque na próxima vez que você for acessar, você sabe em relação ao login, a sua senha para acessar a plataforma
da nossa empresa, onde você vai fazer todo o procedimento. Se você já acessou, você já vai direto aqui para o login e senha, ó, né? Já vai, acessa, já coloca direitinho, e aí você já entra na página. É bem interessante que a primeira página que você tem aqui é a página da oferta de transição. Olha, eu quero que vocês se atentem muito. Vocês estão me ouvindo bem, não estão? Ok? Ok? E vão fazendo as perguntas. Surgiu dúvida, Ranier? Perguntas lá no chat. Pode me interromper no decorrer do processo que a gente vai tirando conforme passo a passo aqui, tá bom? Então a gente vai deixando aí as perguntas para vocês, para gente. Então a primeira página que aparece é a página da oferta. Olha aí, ó. Bom, a oferta, onde vai falar a quantidade de ECNs que você tem, toda a estrutura da primeira rodada, segunda rodada, se você teve rede, a questão em relação de todo o tempo, em relação de valores, em relação, ela vai mostrar tudinho. E no final ela vai falar a quantidade, ó, a quantidade de ativos que você tem aqui, que é um print, tá? A quantidade de ativos que você vai ter. Tira um print, anota para você saber, tem tudo, bem descrito tanto do hall de 1, hall de 2, estrutura, tudo, tudo, e vai falar quanto você vai ter em ações de capital dentro da empresa. Tá? E aonde eu consigo ver no final dessa tela, você consegue ver aqui a quantidade, tirei um print para você entender em relação, e daí você vai para o acesso o procedimento de registro de ações da empresa em seu nome. E a partir daí tudo vai começar. Ok até aí, gente? Ok, Raniel? Alguma coisa quer falar aí, frisar? Não, Pode. tá tudo ótimo. Isso mesmo, passo a passo tá perfeito, Jennifer. Tá? Então aí você vai ter noção. Jennifer, quanto é que eu tenho em relação, você consegue ver tudo descrito nessa página. Aí você vai dar o processo, apertou aqui, ó, você vai dar o processo e vai para a próxima página. Olha aqui, você sai de oferta de transição e vai para a seleção de formulário de propriedade. Ó, segundo passo. E aí, o que é que vai acontecer aqui? Vai ter informações sobre a emissão da moeda do RSL, tá? Coin, e como é que você vai fazer toda essa parte de procedimento. E aí ele fala que é uma moeda, explica que é uma moeda, né, que foi emitida por os nossos coproprietários na blockchain, que ele vai oferecer um formato mais conveniente para possuir ações da empresa, tá? Então, em comparação ao formato tradicional, o uso da moeda garante a maior flexibilidade e liberdade. Você sempre pode alterar esse formato, essa forma, posteriormente. O que é que quer dizer isso? Que depois você pode transformar em moedas e depois, em relação, você consegue, em relação, transformar novamente em ações. E lembrando que aqui em detalhes, ó, quando você vê aqui em detalhes, eles diz as datas, todas as datas em relação que vai ser feito esses acordos em relação a essa forma de convenção. Então, é bem interessante quando você for ler ou ver a questão dos detalhes. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada no site, vou mostrar para vocês em relação diretamente na plataforma, e aí você consegue ter um pouco mais de informação em relação a isso. Próxima tela, né? E aí nessa tela ainda tem um texto bem legal para você entender qual é o prós e o contra em relação sobre cada uma desses registros. Você pode escolher uma forma de propriedade das ações do capital da empresa. E isso tá lá, tá? Tudo escrito para você ver. Primeiro, você pode registrar as ações do capital da empresa em seu nome no registro ou receber a moeda RSL, que é coin, que é lastrada para as ações, pelas ações da empresa. E aí você vai escolher cada um, e aí ele diz, é bem interessante, quais são os contras e os prós de escolher cada um. Se a gente for escolher em relação às ações convencionais, né, as ações de capital da empresa, no nome, nosso nome e o registro, qual é a vantagem disso? É uma titularidade direta e imediata, né, das cotas do capital escrito no registro, né? A propriedade é confirmada por um certificado e não precisa se preocupar com a segurança e armazenamento. Ou seja, quando você escolheu, né, trocar
os seus ECMs em ações convencionais, você vai ter cotas de capital. Então, você não tem essa preocupação em questão de moeda sobre a segurança, sobre armazenamento de senhas, de palavras. Por quê? Porque você vai estar confirmado através de um certificado. Então, isso é bem interessante, tá? Isso é o pós. E qual é a desvantagem? Para poder fazer esse tipo de procedimento, os requisitos da documentação são muito rigorosos, como é o caso do passaporte, como é o caso em relação. Então, precisa ser feito de forma muito detalhada e minuciosa. Por quê? Porque é um documento, é uma certificação. E ao longo do processo, ele precisa de papeladas, registros de proprietário. O processo administrativo é complexo, né? Porque é uma transferência de cotas de capital a terceiros, né? E há apenas duas opções aí, manter ou vender. Então, ou seja, por isso essa questão da burocracia em relação para transferir os ECNs e ações, porque são cotas de capital de uma empresa que é colocado ao registro de outras pessoas. Então, é feito tudo. Por isso que precisa das documentações, precisa do passaporte, né, que é uma documentação reconhecida internacionalmente. Então, isso são os coisas pronto para quem optou por essa modalidade, por essa convencional aí. Jennifer, qual é a melhor? Não tem, é opção conforme a sua necessidade. Jennifer, Jennifer, oi, pode falar, Daniel. só para poder contribuir e complementar sobre essa informação sua, o que que acontece? Muitos de nós aqui, quando houve a primeira conferência em que o presidente disse que ia haver uma antecipação dessa conversão, né, dos títulos para as ações, que até então eram ações, ainda não tinha esse modelo híbrido, né? Até mesmo porque, por que que Seychelles foi escolhido como o local onde ia haver essa conversão, porque é a única e a primeira bolsa de valor no mundo em que eles trabalham de forma híbrida, tá? Tanto no mundo de criptoativos quanto no mundo de papéis. Então, como a Jennifer bem disse, logo no futuro muito breve, você pode fazer essa fusão tranquilamente. E por que que eu estou falando isso? Porque imediatamente quando o presidente fez a conferência, em que foi aberto para fazer essas conversões, muitas pessoas não conseguiram fazer por conta de documentação por causa do passaporte. Como eu já tinha o passaporte, imediatamente eu subi minhas documentações. Eu me lembro que na primeira vez não deu certo, tá, essa conversão, e aí ficou aquela mensagem, né, de que nós receberíamos ali umas premiações, uns bônus, né, de 7 tokens e tal, mas até então estava num status parado. Acho que milhares e milhares de pessoas ficaram com esse status. Tanto que também foi um tema numa uma outra conferência que o presidente disse. Ele falou assim: olha, não se preocupem, tá? Aqueles que já pagaram as taxas, está tudo bem, não vai ser recobrado absolutamente nada, mas aguardem que nós iremos finalizar tudo isso. E aí, com a minha surpresa, quando agora nessa conferência do dia 26 de setembro, que o presidente disse, né, para poder trocar, e eu imediatamente entendi por conta dessas vantagens. Lembrando de novo, não é obrigatório você fazer o que nós estamos falando, mas sim, se você me perguntar, e deixo publicamente aqui, é o melhor caminho e o mais rápido, como a Jennifer está falando. Mas, de novo, não é obrigatório. Se quiser manter, mantém, está tudo certo. E aí, a minha conversão, Jennifer, ela já havia sido feita. Tanto que eu recebi o certificado das minhas ações, das minhas conversões, e eu estava tranquilo, né? E aí, quando houve essa possibilidade de troca para RSL, eu fiz todo o processo imediatamente, assim que acabou a conferência. E aí passou o tempo, acho que 4, 5 dias, que é o prazo que logo a gente vai falar, né? Para que se converta. E eu vi que não tinha sido creditado na minha blockchain. Eu falei assim, meu Deus do céu, que cagada que eu fiz, né? Desculpa meu francês. Aí eu chamei o suporte, falei, olha, peguei os prints, falei, olha, não está acreditado. E aí eles me disseram, Renier, a sua conversão para ações já foi feita, tanto que você já recebeu o certificado. Mas, porém, contudo e todavia, a partir do dia 31 de janeiro, você já pode fazer a conversão
para RSL Coin. Então, não fiquem preocupados, essa mensagem é para você que já fez a conversão e já recebeu o certificado. Então, fique tranquilo que a partir do dia 31 de janeiro, que é onde também nós teremos uma conferência com o presidente, é onde nós já teremos a possibilidade da conversão para essa criptomoeda. Obrigado, gente. Perfeito, Raniel. Obrigada pela contribuição. É isso mesmo. Então, aquilo que o Raniel falou, né? Fique tranquilo. Você que já fez a conversão para as ações, já recebeu o certificado, fique tranquilo que lá na frente você consegue trocar, movimentar, fazer tudo que precisa ser feito. Mas se você não fez nenhum dos processos, e eu falo muito, pessoal, eu consigo tirar agora o passaporte para fazer? Gente, está em cima da hora, não consegue mais tirar essa questão do passaporte. Então, aproveite em relação a essa oportunidade que a empresa está tendo de transferir os seus ECNs em moedas em relação registradas, que tem o mesmo peso que a gente vai mostrar em relação. E ele fala como essa questão da vantagem e desvantagem, né? Aquilo que o René acabou de falar, quando a pessoa escolhe na questão das moedas, né? Ela tem a questão do lastro, a moeda, essa aqui, a moeda. Deixa eu só, peraí, voltar aqui. E aí o que acontece? As moedas, qual é a vantagem dela? É aquilo que o Aninha acabou de falar, é uma prova de propriedade de registro no blockchain, né? É uma gama mais ampla aí que a gente precisa de documentação. Qual é a documentação que precisa, Aninha? Identidade, documentação com foto, né? Identidade, é, carteira aí de habilitação, documentação com foto, o próprio passaporte também pode, em relação ser usado para fazer esse processo. É muito mais rápido para fazer a emissão dessas moedas, né? É muito de forma conveniente, é de armazenamento, você consegue fazer essa transferência também para terceiros futuramente, que a gente tem essas datas. E é muito mais rápido, né? Então, o que é a desvantagem em relação é que o proprietário de ação de capital, ele vai ser por meio de moedas e precisa da segurança do armazenamento da chave privada. Esse é o grande em relação, como eu vou falar, o problema em relação a isso, que você que vai gerar as frases, as cenas, você precisa guardar isso muito bem guardado. Gente, vou frisar isso. Guarde essas palavras em inglês, que eu vou estar falando, reforçando isso para vocês, não em português, né? Guarde essas 24 palavras aí, se você optar, e aí o que acontece? Com as senhas que você vai ter, porque se caso você perder essas palavras e essas senhas, já aconteceram na minha equipe, de pessoas, na equipe de alguns amigos que esqueceram senhas, esqueceram, e o que acontece, Ranier? Reforça isso, porque isso é muito sério. O que é que acontece se caso você não guardar, armazenar essas chaves privadas? Ou Olha, você outras perde pessoas tudo. terem É acesso. um caos, é um problema, né? De novo, tá, Jennifer? É muito importante a gente frisar isso mesmo. Até a própria Nilva escreveu aqui no chat. Importantíssimo, gente. Salva isso. Se você é muito digital, como eu e várias pessoas, salva isso no seu Drive. Não salva isso no WhatsApp. Não salva isso nem no seu e-mail. Mas se você puder, anota a mãos. E é exatamente como a Jennifer disse. As palavras chamada frase mnemônica, elas são em inglês, não traduza, tanto que a própria companhia, ela colocou lá no botão notícias, lá na plataforma da Gigios, em que ela fala que tudo é inglês, não tem como. Pessoal, entendam, nós estamos tratando com uma companhia multinacional que ela tem origem sua europeia. Então, qual que seria o idioma de origem? O inglês. Então, não tem como fugir, não traduzam, não façam, traduzam para você entender. Agora, para guardar, e detalhe, uma dica, a própria empresa, ela nos sugere, na frase mnemônica, que sejam as 24 palavras. 24 palavras, ok? Então, está tudo bem detalhado, como a Jennifer falou. E eu vou estar falando também lá na frente que lá nas outras, quando a gente abriu nossas carteiras, a gente conseguia baixar essa chave. Nesse caso, não consegue baixar, então tem que anotar, né? E ela é visualização única. Outra coisa muito importante. Então, ou seja, tem que anotar naquela mesmo momento que você está abrindo a carteira, tá?
Então é outra coisa, porque vai aparecer. Vou mostrar aqui passo a passo para vocês, vocês vão entender todo o passo a passo. Eu já estou aqui acelerando o processo, mas vocês vão entender no decorrer. E aí, o que é que vai estar aparecendo lá na tela para vocês? Todas essas informações, tá? Que eu estou printando, e no final, né, aparece as duas opções, tá? Quero registrar a titularidade em ações de capital no meu nome no registro e receber ações de capital. Então, selecionar aqui, tá? Se você precisa ter o seu passaporte para fazer esse processo, se você ainda não fez. Então, selecionou aí, ok, vai dar um andamento em relação desse procedimento. Se não, você vai selecionar, eu quero moeda RSL Coin lastrada em ações da empresa, tá? Uma observação que eu quero deixar aqui, Jennifer, eu já registrei, já subi, já paguei a taxa, eu estava aguardando. Como é que eu faço esse procedimento em relação, tá? Você vai pedir o cancelamento em relação disso. Aperta lá na opção de ações e você pode solicitar o cancelamento e aí vai ficar em 3 dias, tá, Rania? Se não recebeu toda a documento, tudo, 3 dias e aí vai abrir a tela lá das moedas que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então você que já fez todo o procedimento, mas ainda tá lá, ainda em espera, você consegue, né, transferir moedas, solicitar em relação das moedas. Ok? Entenderam isso? Então vai aparecer isso aqui, esse, para aquelas pessoas que já fizeram e querem para as moedas aí, tá? Vai aparecer essa, é só para vocês ficarem cientes. Tá, para quem vai solicitar, depois de 3 dias vai abrir essa tela aqui, ó, tá? Essa tela aqui, que é a tela em relação do formulário de identificação. Vai aparecer a quantidade de moedas que você vai receber, tá? Eu coloquei aqui para você visualizar que vocês vão ver, cada um é individual, cada um vai ter isso aqui, é um print. E aí, o que é que vai, qual é o passo em relação a se fazer? Quem já fez todo o procedimento, subiu tudo, vai receber só aquele formulário aqui, tá? Quem já fez todo o procedimento, subir documentação, não vai necessariamente subir novamente. Já foi feito. Ele só vai esperar 3 dias aproximadamente para abrir a tela em relação para que as próximas telas aí que eu vou estar mostrando para vocês. Vai ser essa aqui para todo mundo. E aí o que vai acontecer, gente? Identificação, né? Você vai receber, ele coloca a quantidade, e aí você vai subir a documentação, a sua identidade ou a sua habilitação, tá? A documentação ele é tanto padrão nacional ou internacional, e o documento também de comprovante de residência, tá? Precisa estar os dois digitalizados, tá? Então, de preferência em PDF. Então, para subir, para poder agilizar, não adianta a foto, não adianta por quê? Porque a inteligência artificial que faz toda a comprovação dessas aqui é muito melhor em PDF para ela fazer análise do que em relação foto, tá? Então, suba em PDF essas documentações, né? E aí, como é que funciona? Aqui, ó, você vai clicar, isso aqui tudo é a tela que vai. Vou clicar aqui, ó, soltar arquivo, clica, já deixa tudo lá no seu celular, no seu computador. Lembrando que você pode fazer esse procedimento pelo celular, nada impede, já fiz o teste também, então você consegue fazer, ou pelo seu computador também. Então tem que estar os arquivos no seu celular ou no seu computador e você vai procurar esse arquivo. Primeiro, identidade. Subiu aqui a identidade, né? Anexou aqui a cópia digitalizada da documentação, vai para o próximo passo, logo em seguida, o segundo é comprovante de residência, tá? Comprovante de residência. Lembrando que o comprovante de residência tem que ser o mesmo que foi cadastrado na plataforma, tá? Se você se mudou tudo, você vai ter que fazer a atualização para poder subir esse comprovante de residência, para poder não ter nenhum tipo de Jennifer, burocracia. Pode falar, Ranier. só para contribuir a questão da documentação, pessoal, o que acontece? Os documentos não podem estar vencidos. Por exemplo, eu tenho a minha CNH, que é um documento oficial brasileiro, ok? E venceu há 2 meses atrás. Não vai dar certo, não vai subir e você não vai avançar. E outra sugestão é que eu passei por isso também, tá, Jennifer? Então a gente fala o que a gente passa. De preferência, o seu comprovante de endereço que seja de cartão de crédito ou conta bancária.
Perfeito? Porque o crivo dessa documentação é muito diferente de um comprovante de endereço aqui no Brasil de qualquer compra que a gente faça, tá? Então, que seja de um cartão de crédito que tenha seu nome, seu CPF e também que seja atual. Não pode ser do ano passado, não pode ser de 6 meses, no mínimo de 90 dias para cá. E aproveitando aqui, Jennifer, só para contribuir aqui, tem uma pergunta do Alan em que com certeza será a dúvida de todos, ele pergunta assim: visualização única, mas não vai apagar enquanto estou anotando? As 24 frases terei tempo para anotar sem o sistema apagar? Alan, Brasil, visualização única, quando a Jennifer fala, não é igual ao WhatsApp, não, tá? Que você Sim, clica fora e apaga, tá? Quando ela fala assim, visualização única, você vai ter um botão, fatalmente a Jennifer vai espelhar aqui já já, você vai apertar um botão para criar a sua frase mnemônica, as 24, e você vai ter o tempo que você quiser para poder perfeito. anotar. Porém, em inglês. É isso. Perfeito. Exatamente isso. Não é aquela visualização, anota rápido, não. É aquele momento em relação você vai ter, se você sair da página, voltar, você vai precisar disso para poder criar a carteira e poder estar ensinando passo a passo. Eu sugiro que no primeiro momento, para facilitar para você, tira um print, mas pelo amor de Deus, esse print anota e apaga ou guarde bem em relação para não ficar no seu assim muito vulnerável, né? Então tira um print se você tem dificuldade de escrever em inglês, porque às vezes a pessoa esquece uma palavra, já aconteceu muito. Então tira um print ou tira uma foto, anota e depois apaga isso, joga fora ou guarde bem guardado, porque isso aí é muito importante. Então, o pessoal sempre, não tira print. Não, tire, porque você vai escrever, pode escrever rápido enfim, como é inglês, você pode esquecer palavras e isso, uma palavra, uma letra, isso faz toda uma diferença total em relação. Então, tire, né? Anote direitinho, depois você vê em relação a paga, joga fora, vê como é que você pode em relação ter segurança em tudo isso, tá? Então, ó, aqui você vai anexar o endereço, isso que o Ranier falou é muito importante, 90 dias precisa estar no teu nome, não é no nome do teu familiar, não é no nome, é no seu nome precisa estar. Então, subiu essas documentações, o que que vai acontecer? Você vai para a próxima etapa. Tá vendo como é intuitivo? Não tem um bicho de sete cabeças. Você pode apertar esse botão. E ele é assim, ó, passo a passo. Eu tô mostrando aqui o que que vocês vão ver na tela de vocês. Vá para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa aqui? É só se seguir, ó. Colocar o registro agora em relação, né, da carteira, né? A gente vai agora para a parte da carteira. Então, colocou as documentações, ok. Jennifer, como é que eu sei que a documentação subiu certo ou não? Eles vão avisar. Quando você sobe, eles vão dizer na hora lá, senão eles vão pedir. Você não vai sair da tela lá se caso não for aceito do formato como eles solicitaram. Então, você não consegue prosseguir, tá? E aí o que acontece? Você vai para a próxima, onde você vai ver a quantidade da moeda que você tem, tá? Eu até tá coberto aqui para não aparecer, mas vai aparecer aqui nesse cantinho. E aí você vai agora. Isso aqui eu quero ler junto com vocês nesse passo a passo, porque você vai receber essa moeda e você deve, ó, especificar o endereço da blockchain na qual as moedas vão ser creditadas. Muito importante isso. Não recomendamos usar o seu endereço atual, já que você tem, que a gente já criou lá na Olímpia, lá na Netsbu, ou seja, usa outro endereço, é recomendado. Quer usar o mesmo endereço, Jennifer? Pode, mas a empresa recomenda a gente usar um outro endereço. Por que isso ela recomenda em relação? Por causa do sigilo, para você ter mais em relação tranquilidade em relação a mexer com essa tipo, tá diferenciado em relação aos outros ativos que você tem, tá? É um dos motivos. Isso ocorre porque o endereço atual pode ser conhecido por pessoas próximas a você. Portanto, indivíduos não autorizados podem ter acesso às informações sobre a quantidade dessas moedas que você vai ter. Então, é uma forma de segurança, abrir uma nova carteira só para isso. E aí ele fala: recomendamos criar um novo endereço. Se você criar bem aqui, ó, colocar em instruções, apertar lá, ele vai estar todo passo a passo como criar, tá? E aí o que é que você vai? Esta é a opção preferida.
tá? Ao escolhê-los, você receberá uma frase de 24 palavras para criar um endereço e pode adicionar aqui dentro do endereço. Espera aí que a gente vai aprender direitinho. Eu trouxe tudo muito bem mastigadinho aqui, né? Trouxemos tudo muito bem mastigadinho para você. Então, ok, apareceu isso. Então, eu tenho que criar uma nova carteira, se você desejar, e eu recomendo de 24 palavras que a empresa vai dar. Como é que vai ser isso? Lá embaixo apareceu isso. Próxima tela. Olha aqui, gente, a próxima tela aqui, o que que ele vai fazer? Quando você clicar aqui, ó, de obter a frase mnemônica, ele vai clicou aqui, ele vai te dar as 12, as 24 palavras, assim mesmo. Ok, gente. Apertou aqui, ele vai te dar as 24 palavras para você criar a carteira. Anote, tire o print, faça tudo bonitinho das 24 na ordem. É outra coisa, né, Ranier? Na ordem, por favor, na ordem. Exatamente, Um, dois, exatamente. três, até o 24. Não adianta escrever de forma aleatória que vai dar problema, né? Olha aí, gente, é ativos importantes que você tem na mão, então é muita responsabilidade. Daí que você, depois que você tirou o print, anotou tudo bonitinho, as 24 que vai aparecer, você vai apertar aqui na carteira, ó, do Wallet, tá? Da Netbook. E aí clicou aí, o que é que vai abrir? Vai abrir a tela da nossa blockchain. Ah, exatamente assim como está. E aí você vai aqui, ó, tem o rosa, tem o verdinho e tem o roxinho. Você vai aqui em recuperar. E aí, recuperar, você vai colocar as 24 palavras mnemônicas aqui, ó. Colocou tudo direitinho, as 24. Jennifer, dá trabalho? Dá. Para ganhar dinheiro? Dá, gente. Para construir riqueza, tem que fazer isso. Não tem jeito. Ah, não quero fazer. Não tem. Todo mundo está fazendo. Então, precisa fazer isso. Colocou as 24 palavras aqui, direitinho, na ordem. Jennifer, eu preciso colocar tracinho, risco? Não. Escreveu a primeira, espaço, a segunda, espaço, terceira, espaço, até as 24. Daí ele vai pedir para você criar uma senha, coloque essa senha. Essa senha precisa ter maiúscula, letra maiúscula, minúscula, precisa ter um número e caractere. Então já vai logo anotando, tá? Então colocou a primeira senha, a segunda, ou colocou a primeira a senha, você vai repetir essa senha e continuar. Aí vai ter que aparecer isso aqui. Jennifer, por que tu tá fazendo tudo em inglês? Porque eu quero que você faça isso em inglês. Por quê? Em relação, você pode traduzir para não ter aquele problema lá das palavras, tudo, você esquecer em português e vai dar maior em relação à complicação nisso, tá? Ok, até aqui. Apertou, ok, você já acabou de criar e abrir a sua carteira. Pode falar, né? Jennifer, só respondendo aqui o chat, que bom, tô muito feliz que esse chat está bombando hoje. Parabéns, Jennifer. Essa iniciativa é sua, tá? O Alan perguntou aqui, quem já subiu a documentação com as ações agora pode optar pela RSL Coin, não precisa mais da documentação. Uma vez que você já subiu a documentação, a mudança para apenas a conversão não precisa de mais nada, ok? Basta fazer o procedimento que a Jennifer está fazendo aqui, tá, Alan? E Brasil, que é isso e mais nada, tá bom? Então, não vamos criar problemas. O que nós temos que criar agora são soluções. Não preciso mais de documentação, uma vez que eu já subi. Perfeito. A Nilva escreveu aqui uma coisa muito importante. Quem tem filhos que não conhecem seus investimentos, deixe um documento com o link da senha de acesso, tudo certinho. A gente não sabe o dia de amanhã. Vamos preservar o patrimônio deles. Exatamente isso. Perfeito, Nilva. A Cristina, bom dia. No meu caso, são 12 palavras mnemônicas, tá, Jennifer? É válido também? Sim, é válido. Só que quanto mais segurança, melhor. Por isso, a própria companhia sugere 24 palavras, tá? A Nilva perguntando aqui, mas eu posso criar outra chave sem ser essa da Netsbo e usar outro endereço também? Você pode criar outra carteira dentro da Carteira. Netsbo. Nós podemos criar várias carteiras, tá, pessoal?
E ao invés de você restaurar, se você não quiser, você pode criar uma nova carteira e mandar esse endereço para que sejam creditadas as suas criptomoedas, ok? A Nilva, perfeito, Renê, obrigado, carteira. Ótimo. É isso, Jennifer. Perfeito. Que perguntas inteligentes. Parabéns, todos que estão Com interagindo. certeza. Obrigada, Ranier. E é esse o procedimento. Abriu carteira. Jennifer, eu posso criar a carteira e depois vir trazer aqui só o endereço? Também pode, tá, gente? Tá, pessoal? Também pode, mas aqui eu estou fazendo um passo a passo, seria interessante seguir para você não ter depois dúvidas. Mas se você já tiver a carteira, você só vai dar o quê? Você vai gerar só a questão do endereço. Ó, gera o endereço. Jennifer, como é que eu faço para a questão do endereço? É só apertar aqui no QR e vir aqui, você consegue gerar esse endereço. Ou assim, tá? Aperta bem aqui, ó, nesse botãozinho bem aqui, você consegue ver o endereço. E é esse endereço que a empresa precisa para acreditar as suas moedas, tá? Então, o que acontece? Você vai apertar aqui nesse aqui, ó, quadradinho, tipo um papelzinhos aqui, clicou aqui, você vai para lá, olha aí, ó, e colocar o endereço, ó. E aí confira, gente. Ó, como é que você vai conferir aqui? Vê os quatro últimos 01E4. Volta lá, 01E4. Ah, comece com quanto? O, X, E, D. Confirmem, senão vai acreditar em outra carteira que você nem vai saber. Então, faça essa confirmação de carteira nesse mesmo momento. Ok, gente, até aí, dúvidas? Dúvidas? Jennifer, eu já tenho a carteira, eu já tenho. Então, você não vai fazer todo aquele procedimento de palavras, tudo. Você vai pegar já a carteira que você já tem, copiar e já anexar aqui dentro da plataforma. Gente, é assim, tá? Eu vou voltando aqui depois, ó, tá? Bem aqui, olha, o endereço. Vou mostrar a tela aqui para você ver. Quando você aperta aqui, você cria, logo embaixo ele vai pedir o endereço, tá? Tá aqui bem aqui, ó. Digite o endereço. E é esse endereço que você vai colocar aqui de forma bem correta e apertar em prosseguir. O que que acontece a partir daí? Eu vou mandar isso aqui, todo esse material aqui para vocês, tá? E você colocou o endereço direitinho, você vai salvar esse endereço. Quando você salva esse endereço e confirma esse endereço, qual é o próximo passo? É as assinaturas. Aqui eu não vou mostrar, tá colocado aqui, mas você vai ler, aí você já consegue traduzir, coloca em português, leia, ele vai falar todo em relação a tudo e você vai só apertar os botões. Não precisa daquela assinatura, é assinatura digital, tá? Anier, e aí apertou, clicou aqui nos quadradinhos, né? Tudo em relação às documentações, tudo, né? Leiam, eu li em relação, então eu aconselho todos a lerem, ler e você depois apertou tudo isso, você vai lá para o final, conclui o procedimento. Concluiu o procedimento, vai para a próxima etapa. Próxima etapa. Qual é a próxima etapa em relação? Ó, sua solicitação foi enviada com sucesso. Lembrando que aqui eu já fiz um cliente que já pagou as 5 taxas. E aí daí a sua solicitação foi enviada, vai abrir a próxima, que é o pagamento. O pagamento é no final. Você valida a documentação, faz a conversão e no final você faz o pagamento das 5 GOs que precisa já estar na sua plataforma, tá? Os 5 GOs, que é o valor em relação da taxa. Então, ou seja, depois desse aqui, sua solicitação foi enviada com sucesso, vai para a próxima etapa, que é o pagamento. E aí, depois do pagamento, vai finalizar todo o procedimento. E aí coloca aqui, ó, finalizou tudo, fez o pagamento, tudo, aí ele vai mostrar a quantidade de moedas que você vai receber, o endereço aonde você vai receber, e ele manda essa mensagem aqui, ó. Ele será processado em até 5 dias úteis. Fica atento na página. Estamos em contato com você se mais informações forem necessárias. Aí, depois de 5 dias, então, tá acreditando até antes, tá, gente? Já fiz mais 5 dias úteis. Você vai lá para a carteira da NetSbull e vai estar lá acreditado lá direitinho que você consegue ver. E, gente, é esse. Cadê? Voltar aqui. É essa a questão, ó. Já está aqui finalizado em relação. É essa a questão do passo a passo. Não tem bicho de 7 cabeças. Ó, ainda bem que 1 hora de tempo parece que não tem
bicho de sete cabeças. É tudo muito intuitivo. A única dificuldade que pode em relação é a questão das palavras, que é um momento muito importante de anotar, de cuidar, porque você vai estar abrindo uma nova carteira se você desejar. Se você quer utilizar a sua mesma carteira, é só copiar aquele endereço que você já tem, colocar lá tudo direitinho e você vai ter acesso às suas moedas. Né? E eu já, desde já agradecemos, já olha aí, tudo. Mas vê se tem, Ranier, perguntas aí. Bora agora bate-papo. Eu quero Tem, alguma tem. etapa, você surgiu alguma dúvida? A gente volta alguns slides, a gente vai tirar aqui uns 10 minutinhos antes de chamar os nossos líderes que estão aqui, para você entender que não é um bicho de sete cabeças, que você pode estar fazendo. Não perturbe a sua linha ascendente, não é algo que você sim pode fazer. Só seguir esse passo a passo, esse slide todo aqui eu vou estar disponibilizando para você. Você vai fazendo e vai olhando, vai fazendo e vai olhando, e você vai sabendo que você está no caminho. Lembrando que a gente tem vídeos do Ranier, vídeos do Adriano também, mostrando, né, esse passo a passo. Gente, é só você começar. É o primeiro passo, é você enfrentar os seus medos do botões aí. Eu sei que você sente, a gente já sente também. Quando a gente faz isso também, a gente fica na dúvida, porque a gente é os primeiros, né? A gente, né, qualquer coisa, a gente errando, alguma coisa a gente já sabe. Então, a gente tem que fazer para poder ensinar para vocês. Então, eu entendo muito bem, mas você precisa fazer, porque você precisa ser o mais interessado nos seus investimentos. Os mais interessados não é a sua linha de patrocínio, não é o seu offline. Ninguém vai se interessar mais pelos seus sonhos, pelos seus investimentos do que você. Então, tome a rédea disso e comece a fazer, né, o que precisa ser feito. Aniel, pode? Jennifer, tenho aqui o Vanderlei Teixeira, ele colocou uma observação muito bendita que aconteceu comigo quando eu iniciei aqui e também já falei dessa experiência minha. Observação: eu já havia feito o trâmite no primeiro momento no ano passado. No suporte chegou a mensagem que estava tudo ok, porém até o início do mês não havia recebido o título de proprietário. Quando entrei para pedir a RSL, foi reconhecido que já tinha toda a documentação e já geraram um PDF com o meu certificado de proprietário acionista. Agora, pelo que li, poderei transferir as ações em RSL, será em janeiro. Exatamente, tá, o Vanderlei? Até já digitei aqui também, mas a partir do dia 31 de janeiro, como eu disse no início, se você já recebeu o certificado de troca, conversão de títulos para ações, ou seja, papéis, não se desespere, tá? Eu confesso que eu fiquei desesperado, mas quando a companhia me deu a resposta, fique tranquilo que a partir do dia 31, a mesma conversão que a milhares de pessoas no mundo está fazendo, nós iremos fazer. Na verdade, nós já fizemos, tá? Na verdade, vai ser um botão de aceite muito mais rápido. Tanto que eu fiz a conversão aqui normal, sem saber desse trâmite, e ganhei os prêmios que a empresa está nos dando. E tem esse detalhe também, tá? Então, você faça antes do dia 31, como a Jennifer disse, porque a empresa, como o Jorge Fuzes disse, né, na conferência, está nos dando vários mimos. E para quem tem GR DAO, meu amigo, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena que só em GR DAO você pode ganhar milhões da companhia. Então, vai por mim que você vai se dar bem. O Ivaldo escreveu aqui, Jennifer, Ivaldo Araújo. Quando eu faço uma restauração, não elimina a frase mnemônica da IA? Ivaldo, como eu disse, dentro da nossa Netsbo, você pode ter várias carteiras, ok? Quando você faz a restauração, essa restauração, qual é a frase mnemônica que ela vai puxar? É aquela que você já escolheu numa data anterior. Então, uma vez que você restaurou, é aquela mesma frase, é aquela mesma senha. Agora, quando você clica naquele botão verdinho, como a Jennifer mostrou, em criar carteira, aí é outra frase e é outra senha, beleza? Então, restauração não quer dizer de mudança, tá? Restaurar é apenas tê-la novamente, tá? Então não muda absolutamente nada. Eu respondi aqui, a Nilva, essa parte que digo para copiar e salvar. José, olá, no meu caso já apareceu as palavras em português. E aí, devo mudar e como faço? José, porque no seu navegador fatalmente já está ali para traduzir de inglês para português ou de qualquer idioma para português. O que que você faz? Muito simples. Pega seu mouse, clica no meio da tela com o botão direito
e volta à tradução original, tá? Ou então tem um campo lá em cima no seu navegador para tirar aquela tradução, tá? Não consigo te mostrar aqui agora porque vai ficar muito moroso aqui, mas é isso, tá? É tranquilo de fazer. Patrício Reis, bom dia. Qual das duas terá liquidez primeiramente? Essa é a pergunta do milhão, tá, Patrício? Já já nossos líderes irão falar, então deixa para que eles Sim. respondam, tá? Mas, de novo, dia 26 de setembro, o presidente disse: temos urgência, já não podemos mais esperar. Meus amigos, para quem entende, para quem é um bom entendedor, um pingo é letra, né? Então, urgência, o presidente, o dono falando, não consigo mais esperar, só depende de nós, só depende de nós. Tá A Linda entendendo? escreveu aqui, Só por uma favor. pausa aqui para mostrar aqui, tanto para o Ivaldo, como é que funciona a questão. Vou abrir aqui a carteira Nativu, só para você ter uma noção, é que você pode ter várias contas, tá? Várias carteiras em relação, e vai parecer assim, não vai anular aquilo que você já tem. Olha, vai ficar aqui embaixo, ó. Isso aqui tudo é uma carteira, são várias carteiras, olha, uma carteira, duas, três, quatro. Essa carteira aqui é a carteira de minerador, né, que a gente faz em relação. Ou seja, são várias carteiras. Então, ela vai ficar aqui, tá? As tuas carteiras em relação, quando tu vai acessando, vai aparecendo aí. Então, tu pode ter várias carteiras, tá, Ivaldo? Nada impede, aí você vai nomeando qual é qual e você vai tendo em relação ao acesso. Só para tirar essa dúvida em relação que pode sim ter várias outras carteiras. Outra coisa também que eu quero mostrar é que, Jennifer, onde é que tá essas datas? No final e no início ele mostra detalhes de informação. E aqui a gente consegue ver as datas, ó. Todas as datas que o Rania está falando, a possibilidade de transferência de outros endereços, ó, está indisponível, mas após dia 3 de 4 de 2026 pode ser transferido para a próxima. Então, a empresa ela mostra aqui a troca de ações ou de capital pelas moedas, que alguém perguntou sobre isso. Só vai estar disponível no dia 31 de Vanderlei. janeiro de 2026. Então, tem tudo, gente. Tudo. Faça com calma, mas faça. A troca das moedas pelas ações. Eu posso depois pegar as moedas e trocar pelas ações? Quando é que vai estar disponível? Dia 31 de janeiro. Então, você pode estar fazendo essa troca, tanto para um quanto para outro. O importante é fazer. Não perder o prazo em fazer. Façam em relação tudo que precisa, seja moeda, seja ações, mas façam. Não percam a oportunidade em relação. Você já plantou, agora está na hora de colher. E não fiquem com aquela visão limitada. Ah, eu tenho que pagar os 5 góis, é a taxa. Gente, é algo que você está validando para construir, para ter acesso aos seus investimentos. Então, não faz sentido nenhum em relação a você querer bater perna, não vou fazer, não vou fazer. Quem vai sair mais prejudicado é você em todo nesse processo. Então, faça, você já fez investimento, esperou até agora, por que não fazer o que precisa ser feito para você receber as suas moedas ou as suas ações aí e, de fato, desfrutar do que você plantou? Então, não faz sentido nenhum. Não adianta reclamar, não adianta todo mundo estar fazendo porque e você precisa também fazer. Tá? Desculpa aí, você não tem um rei na barriga, né? Desculpa aí. Tá, eu não queria, todo mundo não, mas todo mundo está fazendo o que precisa ser feito. Eu vou interromper, desde já essa gravação vai estar, eu espero que seja muito útil Tem para mais você. alguns comentários aqui, Jennifer, se a Então, gente já puder. aproveita aí. Acho que é interessante deixar gravado, registrado, porque às vezes quem vai ver, quem está distante do negócio, precisa, né? E aí a gente finaliza, tá? Tudo bem? A Linda escreveu aqui, Renê, falou de dois comprovantes, um que é a conta de cartão de crédito e a outra não me recordo. Seu comprovante é sua Consumo. CNH, tá? Seu documento oficial, ok? Pode ser a novo RG, porém tem que estar atualizado, tá? Não pode estar vencido. O Antônio Pereira escreveu, fazer a tradução da página, né? Kaman ou Keman, não sei. Bom dia, Renê. Já fiz todo o procedimento anteriormente e estou aguardando o certificado de registro. É necessário fazer alguma opção na página da Space Labs? Uma opção? Deve ser alguma observação, né? Faz o seguinte, ô Kaman, manda uma mensagem lá no suporte da Gigios, tá? Fala que você fez todo o procedimento e eles vão te orientar, ok? O Lincoln, eu fiz o procedimento das ações e ficou em análise para eles me dar o retorno em até 30 dias e isso já faz mais de 5 meses. Consigo fazer mesmo assim? Consegue, tá? Você consegue. Pode entrar lá que você consegue sim. Tudo que a gente mostrou
Lincoln, você consegue fazer imediatamente. É por isso que foi feita a conferência, para que esse status ele saia de um status parado, para que você faça essa conversão, tá? Nilva Perini, interessante editar e renomear as carteiras, com certeza. Obrigado, Nilva. BLC, na hora de colocar o endereço da Netsbo, dá no sistema erro. Na hora de colocar o endereço da Netsbo, dá no sistema erro. Então faz o seguinte, cria uma carteira, tá, BLC? Eu não sei quem que é BLC, mas cria uma nova carteira. Não restaura a carteira, tá? Use o navegador, Nilva falou, Firefox, que às vezes funciona seu BLC. É isso também, pode ser navegador. Às vezes, Ranier, essa questão de dar erro, se der algum erro, usa outro navegador, tá? Tem alguns navegadores que estão bloqueando isso em relação, então usa, às vezes é o navegador que pode estar também corrompido, alguma coisa, então trocar de navegador é importante também. O 81, 52, 55 Valentim, ô louco, que nome é esse? Está registrado no cartório esse nome? Gente, seguinte, o valor da taxa, ele está perguntando, qual é o valor da taxa? 250 euros, equivalente a 5 Goscoin, tá? O Oscar escreveu aqui, obrigado, Oscar. BLC, a Márcia Soutier, Adriano Santos, todas as opções, exceto aqueles que já receberam o certificado de registro, é preciso tomar a decisão e escolher ações ou moedas, exatamente, né? Obrigado, Adriano, pela Isso contribuição, que irmão. que o Adriano está falando é extremamente importante, tá? Então, quem não recebeu ainda o certificado, né, de comprovação toda, você vai ter que entrar na plataforma e escolher as opções novamente, tá? Então, precisa. Mesmo, eu estou esperando já 90 dias, 60 dias, não. Aí você vai apertar lá a opção e aí ele vai dizer, ó, se seu certificado já foi emitido e aí você vai receber, ou se não, em relação você escolhe pela conversão das moedas. Então, isso aí é importante. Aqueles que já receberam o certificado, tudo ok. Aqueles que ainda não receberam, em relação ao optar. É bom? Obrigada, Adriano, pela. Mas aí acho que a gente comentou. Jennifer, a última aqui do João Santos. Quem não mandou o endereço eletrônico, mas já fez as ECNs para ação? João, fatalmente, se você já converteu, você já mandou a documentação, já deu aceite, tá? Então não tem essa opção de não mandei a documentação e converti. Não, porque o trâmite ele é parado na hora enquanto não Sim. aceita a documentação. Perfeito. Isso aí, esse passo a passo, não vai para a próxima etapa se não concluir a anterior. Então, se não validar a documentação, não vai para a próxima etapa para comentar. Então, é tudo passo a passo, tá? Não tem como, em relação a não validar, não tem como. Só a questão de que quem já pagou as ações, né, os 5 GOs em relação, não vai precisar pagar novamente, né, já vai automaticamente já para o final. Aquele que não, ele vai chegar o passo a passo, aí vai ter no final o pagamento e finalização. Então, é a única diferença entre um e o outro para o final. Eu acho que é só isso, né, gente? Ó, bora finalizar que a gente vai chamar aqui os nossos líderes, Rani. Quero saber essa novidade toda aí, tudo. Vamos deixar um beijo para vocês que estão assistindo. Parabéns, né? Se vocês estão aqui juntos em relação, é porque vocês são coproprietários, donos de um pedaço de uma das maiores empresas, né, que a gente tem nas nossas mãos. Então, se você está tendo essa preocupação de validar a documentação, pagar a taxa, é porque você é coproprietário, dono de um pedaço, você é importante na empresa e por isso que a gente está ressaltando isso que você precisa quanto antes validar, né? E isso para poder as coisas andarem. A empresa já está há mais de um ano já com esse processo e depende só de nós, gente, para a gente ver aí as coisas acontecerem. A gente vê aí a grande realização de um sonho, que é a entrada dentro do mercado, nosso negócio. Então, um beijo para você. Daniel, muito obrigada. Tá vendo como é muito top. Quero fazer vários outros treinamentos junto aí para a gente estar fazendo o negócio acontecer. Então, um beijo para você que fica e considerações finais, Raniel. Jennifer, eu que agradeço, obrigado, gostei demais. Com certeza vamos programar essa dobradinha. Acho que deu muito certo, né? Deu match, né? É assim que fala hoje em dia, deu match. Então vamos sim, acho que é importante isso. E quem sabe somos aí um case para os próximos treinadores, né? Acho que isso é legal. Gente, muito obrigado para você que está nos acompanhando pelo nosso canal aqui oficial do YouTube. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Lendas das interações, ecossistema de jogos, 4 mundos, uma batalha. Tenha controle total sobre territórios, dinheiro, comunidades e ativos digitais. Apenas os mais fortes governam aqui.
Você está no epicentro de 4 mundos. Não há espaço para o acaso. Você obtém recursos no mundo real, aprimora-os no mercado digital, usa a influência da comunidade para controlar territórios e saca a moeda do jogo para o mundo real. O que o modelo de negócios inovador oferece? Os ativos digitais se tornaram dinheiro. Agora você pode jogar e ganhar ao mesmo tempo. O mundo físico passou a fazer parte da batalha. Agora as cidades não são apenas locais, mas arenas de jogo. A economia foi além do jogo. Agora ela está conectada com negócios reais e mercados financeiros. Lendas das Interações quebrou as barreiras. Não existe mais apenas um jogo. Existe um novo mundo onde o virtual, o físico, o social e o econômico estão unidos. Bem-vindo ao futuro.